Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, e mais um dia de reunião de oração, reflexão na casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui reunidos na sua casa, prontos para louvarmos, pronto para orarmos, pronto para recebermos a mensagem do Senhor. Como é bom para o povo de Deus estarem nessa situação. Nós temos aí alguns avisos, porém, gostaríamos de pedir que os irmãos continuem a se inscreverem, aqueles que não inscreveram ainda no canal da igreja. Acompanhem os nossos cultos, que são na quinta-feira, como estamos fazendo agora, e no domingo, ambas as reuniões às 18 horas. Gostaríamos de pedir que você acompanhe, que é bênção para a sua vida, como já falamos. As visitas pastorais, elas continuam. Se você precisa de uma visita, me avise o conselho, nós estaremos visitando você. O último aviso da última reunião foi que nós falamos que você fique em casa, né? Como tem que ficar mesmo, aqueles que podem, aqueles que têm que trabalhar, mas os que ficarem em casa, fiquem produzindo, né? Produzindo, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, intercedendo pelos irmãos, ligando, né? Então, quem tem máquina de costura pode fazer máscara, né? Doar para a igreja, doar para a saúde. Então, tem bastante coisa para ser feito para aqueles que não estão saindo de casa, né? Nós queremos também agradecer a todos os que têm contribuído com a casa do nosso Deus, e nada nos tem nos faltado, mesmo nesses momentos em que estamos vivendo de dificuldade. Então, agradecemos muito de monte aos irmãos que têm nos ajudado. Irmãos, feitos os avisos, gostaríamos então de passar a leitura da palavra de Deus para a edificação da igreja nessa noite. Nós iniciamos com o Salmos de número 20. Você que está aí na sua casa, acompanhando o culto, participe, pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, e a gente então vai participar do culto. Salmos de número 20, a palavra do Senhor, ela diz assim, o título é Oração a favor do Rei, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus. Hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Os Salmos, irmãos, ele de número 20, e Davi muito mais para falar em vitórias, em guerras, em batalhas. Ele diz que uns confiam em cavalos, versículo de número 7, outros uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, quem somos nós? Os filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos, irmãos, para louvor e glória do nosso Deus, entoarmos o hino de número 303, Pendão Real. Pois em tudo defender, marchando para o
com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, extremado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Convido-os, irmãos, o hino de número 303, um pendão real que edifica as nossas vidas, fala conosco e louva o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo a Ele que nos dê condições de estarmos sempre na sua presença, lendo a sua palavra, orando, confiando nele. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos na tua presença, por fazermos parte do teu povo, esses que o salmista falou aqui, Pai, a nós, que nós confiamos no Senhor. Podemos, Pai, a cada instante saber que o Senhor é conosco, o Senhor está presente, o Senhor nos anima, o Senhor nos consola, e uns confiam em carros, em cavalos, mas nós vamos confiar no Deus Todo-Poderoso que tem sustentado a tua igreja, tem sustentado a tua família, tem sustentado a cada um de nós, Pai. Continue a nos abençoar, continue a cuidar do teu povo, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor, continue a nos abençoar nesta reunião. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar alguns cânticos espirituais, irmãos. Podemos alcançar. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o meu colega Flávio Alencar, da congregação presbiteriana Nova Lima. E gostaria de convidá-lo nesse momento para estar nos lendo a palavra e fazendo a reflexão na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Como é bom a gente separar um tempo para a oração. A oração é a chave do avivamento, é a chave da vitória,
é o momento, a oração é o momento que a gente se comunica com Deus de uma experiência muito abençoadora. Mas para essa nossa reunião de oração dessa noite, eu quero pensar no Salmo 34, o versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Porque esse anjo do Senhor tem que acampar ao redor dos que o temem e assim livrá-los. Será que existe dois tipos de pessoa para que o anjo seja tão específico, dizendo que vai acampar ao redor dos que o temem? Será que tem alguma questão adversa para que seja especificamente o anjo acampado ao redor dos que o temem? Essa grande promessa, maravilhosa promessa, mas essa promessa de livramento é provinda de Deus, provinda do Deus da graça, do Deus da glória, do Deus poderoso, e é específica para os que servem a Deus. Aí, nesse ponto, eu tenho que fazer uma pergunta. Será que tem alguém que não serve a Deus? A Bíblia me responde no Salmo 14, versículo 1. E assim diz: o insensato diz no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Pensando agora desse jeito, nós percebemos que tem um grupo que teme a Deus, como o salmista fala no primeiro versículo que lemos, no capítulo 34 do Salmo, no versículo 7, que fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E agora, a Bíblia também nos informa que no Salmo 14, versículo 1, que tem alguém que é insensato e que diz não teme a Deus. Olhando esses dois textos, percebe que há uma distinção, uma diferença nos pensamentos e posturas adorativas das pessoas, quando isso se refere a Deus. Então, temos que conviver no mundo, sabendo que há um grupo de pessoas que teme a Deus e outro que não teme. Nesse ponto, vamos perceber que há um grupo que teme a Deus e outro que não teme a Deus. Os homens que não servem a Deus têm atitudes diferentes a respeito do Criador. Esses que não servem a Deus, a atitude deles é diferente daqueles que servem a Deus. E uns negam, conforme o Salmo 14:1, então esses são chamados, denominados de ateus. Eles dizem que não creem em Deus. Outros zombam, debocham e fazem piadas tomando o nome de Deus em vão, quebrando assim o mandamento. Êxodo 27 diz que não é para tomar o nome de Deus em vão. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, alguns zombam, fazem piada com o nome de Deus, isso formulando os pensamentos daqueles que não servem a Deus. Uma grande parte odeia o Deus soberano e odeia também os que nele confiam. Aí eu entendo mais que o salmista tinha razão quando diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Mas tem ainda os assassinos que odeiam e matam os servos de Deus. Muitos missionários são mortos por causa de defender a fé em Jesus Cristo. Por isso, nosso tema hoje é vitórias do povo de Deus, vitória dos que servem a Deus. Se você serve a Deus, você já pode começar a dizer aí: eu sou uma pessoa vitoriosa. Muitos são os motivos que levam o povo de Deus a serem vitoriosos: adoração, louvor, oração, culto e outros. Hoje veremos apenas as orações como a chave da vitória para o povo de Deus. Partimos da distinção feita pelo salmista. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse anjo do Senhor
acampa ao redor de você que teme a Deus, de você que serve a Deus. Ele acampa-se para livrar, para lhe proteger, para proteger a mim e a você. Partindo dessa distinção, dessa informação que o anjo está conosco, vamos elencar Daniel como representante do povo de Deus, do povo vitorioso. Daniel, servo de Deus, toma conhecimento das astúcias contra os adoradores de Deus. É interessante a gente notar esse ponto, porque às vezes a gente não percebe as astúcias que as pessoas fazem contra nós, fazem contra aqueles que servem a Deus, fazem contra aqueles que usam a Bíblia como a palavra de Deus. Daniel 6, versículo 7, eu leio agora. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o rei, seja lançado na cova dos leões. Olha a astúcia do decreto aqui contra aqueles que serviam ao Deus dos céus lá na terra da Babilônia. E Daniel ouve, Daniel percebe, Daniel sabe desse edito, Daniel percebe a astúcia que há nessa lei promulgada aqui pelos prefeitos e pelos sátrapas, pelo presidente, pelas autoridades máximas da Babilônia. Mas eu preciso fazer duas perguntas. Qual a imposição do decreto do rei? Punição aos adoradores dos céus. Tinha uma questão de imposição ali no decreto desse rei. Era para punir os adoradores do Deus do céu. Ali estava feita a trama contra aqueles que serviam a Deus lá na Babilônia. Aqueles que servem a Deus nesse mundo em que vivemos sempre terão alguém para promover uma petição contra a gente, contra aqueles que servem a Deus. A segunda pergunta: quem é mais poderoso? A primeira pergunta: qual a imposição do decreto? Punir os que serviam a Deus. A segunda pergunta: quem é mais poderoso? O rei da Babilônia ou Deus dos céus? É uma pergunta muito boa essa. Quem é mais poderoso? O rei da Babilônia ou Deus dos céus? O reino daqui deste mundo ou o reino celestial? A resposta está no firme propósito de Daniel em continuar zelando pelos princípios seus aprendido com a palavra de Deus. Versículo 6, versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, isso é oração, e orava, e dava graças diante do Deus, do seu Deus, como costumava fazer. Nesse versículo, nós vemos algumas virtudes do adorador. O adorador, o servo de Deus, aquele que teme a Deus, precisa de ter virtudes. E precisa de ter virtudes que sejam transparentes, que sejam vistas por outras pessoas. Ele abria as janelas e orava de frente onde todas as pessoas podiam passar e ver. Ele não se intimida diante dos acusadores. Daniel abriu as janelas para testemunhar a sua oração. Continuar firme nas orações, ser grato a Deus diante dos algozes. É interessante
quando a gente pode demonstrar o nosso testemunho, orar, ser grato a Deus diante daqueles que nos perseguem, daqueles que querem ver a nossa destruição. Esse verso nos leva ainda a 2 pontos marcantes: desobediência ao rei humano e obediência ao rei da glória. Daniel estava desobedecendo a ordem humana, aquela ordem que os homens podiam matar a sua vida, mas não podiam matar a sua chegada até o céu. Podiam depor contra a sua vida, mas não podiam tirar a sua fé. Então Daniel sabia que, desobedecendo esses homens, ele podia morrer fisicamente, mas a sua alma estava garantida com Deus, e isso é maravilhoso. E a outra questão que é importante aqui nesse mesmo versículo, esse ponto marcante que eu disse, é a obediência ao Rei da Glória. Agora, aí sim, Daniel, com essa oração de janelas abertas para o lado de Jerusalém, onde as pessoas passavam e viam, testemunhavam, e ele estava dizendo: olha, eu estou adorando ao Rei da Glória. Ele é poderoso, ele faz o que pretende, o que entende e o que quer. Ele é absoluto, plenamente livre para fazer a sua vontade. E eu, como adorador, eu estou me dizendo aqui, em nome de Daniel, eu, como adorador, estou disposto a enfrentar as artimanhas da terra, em vez de perder o convívio com o Deus dos céus. Esse verso descortina também 2 resultados iminentes, muito acima daquilo que se pode imaginar. Em desobediência ao rei humano, pena de morte, cova dos leões. Em obediência ao Rei da Glória, salvação e vivência continuada. Isso é maravilhoso. E Daniel estava fazendo tudo isso porque ele confiava no Deus do céu. Ele orava ao Deus do céu. Ele tinha intimidade com Deus. Desse ponto em diante, o texto nos conduz a um testemunho da vitória. É interessante a gente olhar e pensar nesse testemunho da vitória. A nossa vida, a nossa caminhada é uma busca de vitória constante. Todos os dias a gente busca vitória em alguma coisa, alguma situação. A gente quer ser vitorioso, os que estudam querem ser vitoriosos nas suas provas, os que trabalham querem ser vitoriosos no seu trabalho, não querem passar por um acidente. A nossa vida é uma vida de busca pela vitória. E aqui então nós vamos analisar esse testemunho visualizando 3 fases da vitória. A primeira fase, o suposto arrependimento do rei assassino. Veja o versículo 20 do capítulo 6 de Daniel. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É interessante isso aqui. O indivíduo, esse rei, autoriza que se jogue o homem dentro da cova dos leões e chega depois lá e diz: Daniel, dar-se-ia o caso de que os Deus que tu serves tenha te livrado. Que coisa interessante. Parece que o coração do rei está amolecido, arrependido, porém o erro drástico já tinha acontecido. Dar-se o caso do teu Deus, a quem tu serves continuamente. O teu Deus já não é o Deus desse rei. Esse rei humano até esse momento não tinha o temor a Deus. Ele era um homem talvez qualificado como aqueles que os versículos anteriores disseram, ateu. Quem não tem intimidade com Deus
tem dúvidas sobre o que Deus pode fazer. Será que o teu Deus te defendeu? Então, quem não tem intimidade com Deus, tem dúvidas sobre o que Deus pode fazer. Mas se eu e você temos intimidade com Deus, nós temos a certeza daquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida e na vida de todos os que temem a Ele. A segunda fase é a exaltação de Daniel ao Deus Salvador. A exaltação, nesse ponto, caminhando para esse ponto da vitória marcante, que a gente pode visualizar em segunda fase aí, é a exaltação de Daniel ao Deus Salvador. Veja o versículo 22 do capítulo 6 de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum dano contra mim, porque foi achada em mim inocência diante dele. Foi achada inocência diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Esse verso demonstra intimidade com Deus. Essa intimidade se deve ao tempo de oração investido nesse relacionamento com Deus. Daniel abria suas janelas e demonstrava às pessoas que ele orava, que ele estava falando com Deus. Ele não escondia a sua devocional, ele não precisava de esconder de Deus e nem esconder do rei. Ele se apresentava diante de Deus continuamente. Por isso, ele tem uma intimidade com Deus a ponto de enfrentar as hostes malignas. Sendo assim, essa intimidade de Daniel com Deus promove confiança, declaração de poder e fidelidade. Essa intimidade de Daniel com Deus promove confiança no Deus que ele serve. E ele diz: Deus enviou o seu anjo para me livrar. Ó rei, você está aí na dúvida aí se Deus podia me livrar? É claro que ele me livrou. Ele mandou o seu anjo para me livrar. Aí então Daniel faz uma declaração do poder de Deus para que não me fizesse dano. Deus enviou o seu anjo para me livrar, para que não fizesse dano contra mim. E Daniel ainda, nessa intimidade, demonstra que Deus é fiel e ele é fiel com Deus. Achada inocência em mim. Mas vamos para uma terceira fase dessa vitória que é aclamada aí. A punição severa a quem impõe mordaça ao povo de Deus. O povo de Deus é vitorioso. O povo de Deus é vitorioso, recebe de Deus a bênção, a condição de sobrevivência. E nessa terceira fase aí é a punição severa a quem impõe a mordaça ao povo de Deus. Daniel 6, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Daí a gente vê alguns estágios da punição. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos ouvem, vamos prestar atenção nessa grandeza de Deus em defender o seu povo e também naquilo que ele faz contra aqueles que perseguem o povo de Deus.
Quando você que é cristão, você que serve a Deus, você é perseguido, pode ter na certeza que Deus levanta a mão contra aqueles que te perseguem, aqueles que nos perseguem, aqueles que levantam a voz contra a nossa fé em Deus. E aqui eu vejo os estágios da punição a esses que se levantaram contra Daniel só porque ele era adorador de Deus. Eles são levados ao local do castigo com a consciência do erro praticado. Olha, esses homens que são levados para serem castigados, serem punidos, eles tinham a consciência, porque o rei mudou de ideia. Diante do que ele viu, ele mudou de ideia. E o que é que eu posso pensar aqui comigo mesmo? Bem, eu vou me colocar no lugar desse rei. Esse grupo fez eu assinar um decreto que punisse o que adora a Deus. Como eu obedeci a ordem desse grupo, sancionei, fiz uma lei contra esse povo, esse homem que adora a Deus, e agora eu vejo que o Deus dele protegeu. Então, esse grupo, que são aqui os meus auxiliares, que fizeram eu entrar num erro grave, não pode continuar vivendo, precisa ser punido. Então, a gente vê alguns estágios da punição, levados ao local da punição com a sua própria consciência. Eu errei lá quando eu fiz a lei, ajudei a fazer a lei, quando eu propus a lei, mas agora eu estou indo para o lugar da punição. Em segundo lugar, levados ao local do castigo, sabendo que vão perecer. Eles agora estão presos. Eles estão sendo conduzidos pelo erro que fizeram contra o servo de Deus e contra o Deus que abençoa o seu servo. Terceiro, o envolvimento da família na desgraça devido aos erros. Quando o indivíduo erra contra Deus, a própria família é punida se não houver um arrependimento. E aqui, nesse caso, a família desses que foram contra o adorador do Deus do céu está sendo prejudicada. Lançado aos devoradores, foram contra o Deus dos céus e agora são lançados aos devoradores. E aí percebem que o retorno será impossível, porque eles não tinham o Deus de Daniel, eles tinham o rei da Babilônia, que já tinha punido ali esses homens e agora joga na cova dos leões e são destroçados. Daniel e seus acusadores nos colocam diante de algum gerenciamento para a nossa vida. Daniel, eu quero pensar que Daniel, esses acontecimentos desse texto, relatados, registrados aqui na Bíblia, nos colocam diante de um gerenciamento para a nossa própria vida. Primeiro, os acusadores de Daniel pereceram por se tornarem inimigos de Deus e de seus adoradores. Quando alguém é inimigo de Deus e dos que adoram a Deus, está lhe proposto uma pena de morte. Não vou pensar numa pena de morte aqui nesse mundo agora, mas pela Bíblia, uma pena de morte pós esse viver aqui na terra. Daniel foi vitorioso por ter se mantido fiel a Deus. E aí, então, o Deus de Daniel ainda está convidando pessoas para o servirem. E João 1,12 fala que todos os que chegarem-se a Cristo serão chamados também filhos de Deus, terão o direito de serem filhos de Deus. Esse direito ainda está disponível a todas as pessoas que estão vivas, as pessoas que estão ainda nesse mundo, na condição de receber a Jesus Cristo como seu Senhor,
arrepender-se dos seus pecados, para no dia eterno não serem punidos como foram punidos esses que foram contra o Deus de Daniel. O Deus de Daniel ainda está convidando pessoas para entrarem no convívio da adoração ao Deus verdadeiro e receberem morada no céu. O povo de Deus tem vitória quando ora. Deus abençoe você, sua família, que possa sempre ter a condição de olhar para o Deus do céu e orar, e adorar, e proclamar as suas maravilhas, e nunca ser alguém que seja contra os adoradores do Deus dos céus. Eu quero orar com você. Ó Deus, abençoa o teu povo, dá a vitória a cada um. Transforma, ó Deus, as amarguras em alegrias. Abençoa aqueles que sofrem. Disponibiliza graça e bênção a cada um, em nome de Jesus. Amém. Ouvimos a palavra de Deus, edificante para as nossas vidas, sobre a vida do nosso irmão Daniel, e que essa palavra, irmãos, ela seja aplicada no nosso coração. Nesse momento, irmãos, para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 304, A Voz do Evangelho. Voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal.
santa paz e perdão, é a nova lá dos céus, santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Cantado o hino, irmãos, para o louvor e adoração ao nosso Deus, vamos orar então nesse momento, já que nesse dia, quinta-feira, é para orarmos, momento de oração e reflexão da palavra de Deus. Gostaria de que nós fizéssemos orações pelos pedidos que nos chegaram aqui, que é pelos missionários que estão em todo o Brasil e todo o mundo, pelas famílias deles, pela parte financeira. Oramos especialmente pelo missionário que a gente tem atendido, né, tem entrado em contato, que é o reverendo Oséias, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Então, oremos pelo reverendo Oséias. Oremos também, irmãos, pelas famílias das nossas igrejas, né? Nessa noite aqui gostaríamos de incluir também a família do nosso irmão pastor, a congregação lá da Nova Lima, né? Conhecemos os irmãos lá, oremos por eles também. Oramos também pelos idosos das nossas igrejas, precisam das nossas orações, do nosso apoio nesse momento. Também oramos pelo povo de Deus espalhado pela face da terra, que estão a cada dia, como o nosso irmão pregou aqui, precisando de uma vitória. Nós buscamos vitórias e eles precisam da vitória. E a vitória ela só vem através de Deus, como foi mostrado nessa noite, o Deus de Daniel. Então, também oramos também pelo grupo de transmissão dessas reuniões que nós fazemos, que Deus continue abençoando os irmãos, dando saúde, dando condições de estarem aqui conosco. Também oramos, irmãos, pelos enfermos da nossa igreja, que Deus os cure, sare, e oramos e falamos de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor atue nas suas vidas. Oramos também pelas famílias, aquelas que foram afetadas por esse vírus, né? Que perderam algum parente, aqueles que estão doentes, que consigam a recuperação, buscando esse Deus, que é o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, que foi falado nessa noite aqui. Que a nossa fé possa estar nele e a cada dia possamos nos livrar desse mal. Oramos também pela equipe de saúde, que estão aí nos hospitais, os médicos, os enfermeiros que estão lá, não tem escolha, tem que estar lá, salvando vidas, aplicando os remédios e se alegrando com aqueles que escapam dessa doença e também com tristeza com aqueles que não têm conseguido viver. Oramos pela família da nossa irmã Gilce, pela família da nossa irmã Odilza, pela família do nosso irmão Júlio. E oramos, irmãos, por todas as famílias da igreja também, porque, como lembramos aqui nessa noite, todos precisam estarem guardados por Deus, confiados nas promessas do Senhor. Então, gostaria de estar orando nesse momento, irmãos, e você anota na sua casa esses pedidos de orações, e durante a semana, no seu culto doméstico, no seu dia a dia, acordou, ao dormir, ao almoçar, lembre desses irmãos que estão precisando das nossas orações. Oremos a esse Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, nós aqui estamos, Deus, confiados nas Tuas promessas que nunca nos deixaria só. O Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, ó Deus, como foi com Daniel, ali onde ele esteve junto com o Senhor em oração e o Senhor atendeu o seu pedido, sendo testemunha, Deus, num lugar onde as pessoas não criam no Senhor. Olha, Deus, te pedimos que o Senhor abençoe, nos ajude. Olha, Deus, esteja com esses pedidos que fizemos aqui, Pai. Oramos, Senhor, pelos missionários, pelas famílias da igreja. Oramos, Senhor, pelos idosos. Oramos, Senhor, pelo povo de Deus espalhado pela face da terra. Que, olha, Deus, tem que trabalhar, tem que estar, ó Deus, buscando a cada dia o alimento, Senhor, para suas famílias. Oramos também, ó Deus, pelo grupo de transmissão da igreja, que eles possam, Senhor,
ter paciência, que possam aprender a cada dia mais, para estarmos, ó Deus, transmitindo esse culto a todas as famílias que confiam no Senhor, Pai. Oramos também, ó Deus, pelos enfermos da tua igreja, pelos enfermos, Senhor, afetados por esses vírus. Oramos pelas famílias, Senhor, que perderam familiares, membros das suas famílias. Nós oramos também por aqueles, Senhor, e queremos te agradecer porque também são tantos que foram curados, Pai. Nós queremos, ó Pai, lembrar também da equipe de saúde que tem estado lá na linha de frente e que o Senhor possa dar condições a eles de estarem ali, condições psicológicas, condições físicas, Senhor, para que possam estar ali junto com aqueles doentes que chegam muitas das vezes com a saúde debilitada, fracos, e, ó Deus, através da aplicação dos remédios e com a ajuda do Senhor, com a fé desses irmãos, eles possam, Senhor, ser curados. Pedimos também pela família da irmã Gilson, pela família da irmã Odilza, pela família do Júlio, Pai. Abençoa, Senhor, esses irmãos. Guarda a gente, livra a gente de todo mal, e que a nossa fé, ó Deus, possa ser no Deus Todo-Poderoso, aquele que foi pregado aqui nessa noite, o Deus de Daniel, o Deus que fechou a boca do leão, Senhor, naquele momento, Pai. E que a nossa fé, ó Deus, possa ser inabalável, a nossa fé possa ser no Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que chegou até nós. Que ela possa, Deus, frutificar e colocamos em prática, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Abençoe a Tua igreja, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o reverendo Flávio para estar aqui nos despedindo em oração, e que Deus nos abençoe, irmãos. Continue conosco a nos assistir no dia a dia. Oremos com o nosso irmão reverendo Flávio. Ó Senhor, Senhor nosso, Deus dos céus, Deus grandioso, bondoso, bendito, nós queremos te pedir graça e bênção a cada um que te serve, àqueles que te temem, e aqueles que ainda não compreenderam a tua vontade, não entenderam que servir a ti é um privilégio. Nós pediremos que tu estejas abençoando, que possam também perceber o quanto é maravilhoso te servir. E aos que já te servem, ó Deus, nós queremos pedir a continuação das tuas bênçãos para que sempre sejam vitoriosos. E assim que o teu amor eterno, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.